Amigos e amigas, dia 2 de novembro, dia de finados, dia dos falecidos, né? Aqueles que Deus já chamou para a eternidade. A igreja celebra essa festa há muitos anos. Na verdade, o dia 2 de novembro passou a ser festa oficial na igreja a partir mais ou menos do ano 1300, onde o Papa estabeleceu essa festa para toda a igreja. Mas, na verdade, ela por volta do ano 1000, havia um monge beneditino muito famoso, Santo Odilon, do grande mosteiro de Cluny, na França, que foi um dos mosteiros mais importantes da Idade Média. Foi exatamente Santo Odilon, com os muitos mosteiros beneditinos que haviam na Europa, que espalharam esta festa de finados, pedindo o quê? Que as pessoas rezassem pelos mortos, porque a igreja sempre acreditou, né, que existe a necessidade de rezar pelas almas do purgatório, porque as almas do purgatório já não podem mais fazer nada por elas mesmas, porque terminou com a morte o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, quem intercede pelas almas do purgatório somos nós que estamos aqui na terra e a igreja triunfante que está no céu. Entende? Então a igreja, nesse dia de finados, autoriza que cada sacerdote possa celebrar 3 missas, o que não é normal. Cada sacerdote celebra uma missa por dia, normalmente. E também a igreja pede que se vá aos cemitérios, que enfeite sim os túmulos. Tudo isso tem sentido, o Papa João Paulo II já falou sobre isso várias vezes. Então eu gostaria de colocar aqui alguns fundamentos disso, para você entender bem. Por exemplo, na tradição da igreja, eu gostaria de citar algumas coisas. O grande santo doutor da igreja, São João Crisóstomo, que era de Constantinopla, patriarca de Constantinopla, lá por volta do século V, morreu no ano 407. São João Crisóstomo dizia o seguinte, veja bem: levemos-lhe aos mortos socorro e celebremos a sua memória. Por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhe leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Está aqui nas suas homilias, São João Crisóstomo, santo doutor da igreja. Tertuliano, o grande Tertuliano, que foi bispo de Cartago, aquele bispo, aquele que disse aquela frase sobre os cristãos, vede como se amam. Né? Tertuliano foi aquele também que escreveu para o imperador Antonino, dizendo que não adiantava perseguir os cristãos, porque o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. Tertuliano dizia o seguinte, que a esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, quer dizer, sufrágio, né? E que volte a reunir-se com ele na ressurreição, oferece sufrágio todos os dias, aniversário de sua morte. Está lá na sua obra de monogamia, no número 10. Tertuliano morreu no ano 220, então viveu no século II, então veja como é antiga essa tradição católica, apostólica, de rezar pelos mortos, né? São Cipriano, também bispo de Cartago, um santo extraordinário, que morreu em 258, mártir. São Cipriano foi aquele que disse: quem não tem a igreja por mãe, não pode ter Deus por pai. São Cipriano refere-se à oferta do sacrifício, da missa, sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, como costume recebido da herança dos bispos, seus antecessores. Então vem dos apóstolos. São Cipriano está dizendo. Nas suas epístolas, né, é comum encontrar a expressão, por exemplo, oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém. Bom, depois nós temos aqui muitas outras citações, né, por exemplo, São Cirilo de Jerusalém. Enfim, também rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos e por todos em geral, que entre nós, crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas, por quem se reza, enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima, a Eucaristia. Mas eu quero destacar aqui para você uma palavra muito importante que foi dita no Catecismo da Igreja, porque o Catecismo da Igreja é o nosso documento básico. E ele diz assim, no parágrafo 958, reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Olha aí, parágrafo 958. E ainda diz assim, que a nossa oração por eles, que estão no purgatório,
pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Olha aí, muitas pessoas perguntam, eu posso rezar pelas almas do purgatório? As almas do purgatório rezam por nós? Sim. Olha o que diz aqui o Catecismo, no parágrafo 958. A nossa oração por eles no purgatório pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Você entendeu? As almas do purgatório oram por nós, e quanto mais você ora por elas, mais a intercessão delas por nós tem eficácia. É bonito isso. Então você pode pedir a intercessão das almas do purgatório, né? E o nosso querido Papa João Paulo II, no dia 8 de novembro de 1992, numa das suas homilias, o Papa João Paulo II disse assim: numa misteriosa troca de dons, eles no purgatório intercedem por nós, e nós oferecemos por eles a nossa oração de sufrágio. Então, algo confirmado pela Igreja. Ele ainda disse o seguinte, Papa João Paulo II, a tradição da Igreja exortou sempre a rezar pelos mortos. O fundamento da oração de sufrágio encontra-se na comunhão do corpo místico. Por conseguinte, a Igreja recomenda a visita aos cemitérios, o adorno dos sepulcros e o sufrágio, como testemunho de esperança confiante, apesar dos sofrimentos pela separação dos entes queridos. Está aí, meus irmãos, então vocês veem que é algo muito sólido, que vem lá do tempo dos apóstolos, rezar pelos mortos, ok? Eles não estão dormindo, eles já estão em Deus, porque a alma não dorme, o que dorme é o corpo na terra, a alma é espírito, o espírito não dorme. Você entendeu? E é no espírito que ficam todas as faculdades da pessoa, a inteligência, a liberdade, vontade, consciência, memória e etc. Compreendeu? Então vamos rezar pelos mortos, oferecer sobre eles, nessa Semana das Almas, que é a semana que vai de 1 a 8 de novembro, oferecer o sufrágio, né? Principalmente da indulgência plenária.